pessoal, estamos aqui de volta no Energize-se, dentro da MEC Show 2026, no stand do CDMEC. Hoje a gente está com uma edição aqui muito especial, estamos aqui com o Evair de Mello, candidato ao Senado, e com o Lorenzo Pasolini, candidato ao governo do Espírito Santo, e vamos aqui bater um papo sobre o que a gente pode fazer para o Espírito Santo e para o Brasil, não é isso, Sena? É isso aí, Carlos. São duas presenças ilustres aqui, onde o CDMEC vai discutir com eles aqui tecnologia, inovação, transição energética e novas atividades aqui econômicas para o Espírito Santo. Candidatos, a primeira pergunta aqui, não sei se os senhores estão a par da movimentação que temos aqui no estado sobre a novas instalações para o descomissionamento de infraestrutura de óleo e gás, né? As plataformas aí. Existem vários desafios no mundo com relação a implantação dessa atividade aqui no estado do Espírito Santo. O principal deles é a questão da infraestrutura que precisa ser disponibilizada de portos, né? Nós temos aqui um projeto na Baía de Vitória, que é o Porto do Nova Holanda, mas nós temos também aí a questão de empresas estrangeiras que estão construindo navios para poder fazer esse descomissionamento em alto mar. Ou seja, a gente acaba ficando aqui no estado a ver navios, né? Porque esses navios eles chegam, fazem todo o descomissionamento em alto mar e depois levam esse material embora sem pagar tributos, sem gerar renda em solo nacional. Então a gente gostaria aqui de, num primeiro momento, saber de vocês qual seria a postura dos senhores aí no eventual exercício dos cargos para os quais os senhores estão se candidatando. Boa tarde, Sena, Carlos, internautas, Evair de Mello. Primeiro agradecer esse convite, esse momento importante aqui na MEC Show, um evento que movimenta a economia capixaba, gera emprego, renda, oportunidade, movimenta mais de 250 milhões de reais aquecendo a nossa economia e trazendo o Espírito Santo para o centro do debate. O assunto de descomissionamento, nós tivemos a oportunidade de tratá-lo ainda como prefeito municipal de Vitória, é um assunto muito relevante, importante, e a principal meta, o principal objetivo nosso é, claro, gerar uma priorização para a mão de obra capixaba e brasileira, fazer com que a nossa atividade portuária seja validada, restabelecida, seja priorizada e tenha principalmente protagonismo, e fazer com que esse dinheiro circule no Brasil e no Espírito Santo. Então é fundamental proteger o nosso mercado. Nós temos uma resolução da ANP que regulamenta a matéria, mas que talvez não atenda integralmente a visão que nós temos de proteção do nosso mercado, e precisamos fazer com que essa atividade essencialmente ocorra no estado do Espírito Santo, preferencialmente em território brasileiro. Por quê? Isso certamente contribuirá para o fortalecimento da economia. Além disso, nós temos questões ambientais de desenvolvimento sustentável que também estão envolvidas. O risco de quando esse descomissionamento ocorre no solo, quando ele ocorre na costa, ele é muito menor do que se ele ocorrer, né, através de plataforma de outro navio que faz ali o acoplamento, e essa questão ambiental também é extremamente relevante. Então, nós temos que buscar estratégia, dialogar profundamente, buscar o aprimoramento tanto da resolução da ANP quanto das leis federais para garantir que essa atividade seja feita preferencialmente no estado do Espírito Santo e obrigatoriamente em território brasileiro, ou seja, para que a nossa mão de obra seja de fato reconhecida, priorizada, para que a questão ambiental seja valorizada e para que isso gere riqueza no nosso país. Esse é o nosso entendimento, não sei como pensa o Evair, mas certamente iremos ouvi-lo. Olha, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, boa tarde Pasolini, nosso pré-candidato a governador. Esse é um assunto que, de certa forma, me deixa muito à vontade, a nossa atuação já com 3 mandatos na Câmara Federal. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ter na nossa consultoria legislativa da Câmara dos Deputados um senhor chamado Tarcísio de Freitas, consultor da Câmara de carreira, se tornou o nosso ministro e hoje, brilhantemente, governador do estado de São Paulo. Um dos problemas que temos que ser enfrentado, ou seja, o Brasil é um país extremamente burocrático e a burocracia brasileira, ela traz o desinvestimento, né, traz o risco o Brasil, dado essa burocracia, cria a insegurança jurídica e naturalmente, atividades como esse comerciamento, ele é extremamente complexo, dado a burocracia brasileira. Eu atuei, por exemplo, na nova lei do gás, que tem uma relação direta com essa atividade. Trabalhei, por exemplo, na BR do Mar, junto com o Tarcísio, para construir esse ambiente também, rediscutir a nossa costa e a sua utilização. Atuei muito no novo marco do licenciamento ambiental para desburocratizar o processo do licenciamento sem descaracterizar as exigências ambientais.
Portanto, conheço um pouco dessa ação e o Brasil precisa de olhar para isso para um campo de oportunidade. Temos que tirar isso da plataforma marítima e trazer para a plataforma continental. Por isso também é preciso repensar esse modelo. É um problema da máquina pública brasileira. É uma atividade relativamente nova no nosso contexto, dado a outras plataformas. Temos o modelo americano, que é um modelo de sucesso, então não é copiar, mas olhar para os Estados Unidos que estão fazendo, aperfeiçoar esse modelo, que cria um ambiente para que seja atrativo, inclusive economicamente, você fazer essa atividade na nossa costa. Por isso, é simplificar o país, é desburocratizar o país. Eu acho que eu estou deputado federal, eu estou aí pré-candidato ao Senado, é ter esse entendimento, porque isso vai trazer, inclusive, segurança jurídica, vai trazer agilidade no processo, vou conseguir a tempo e a hora e olhar um fator extremamente importante. Eu desburocratizando, eu trazer essa atividade para a costa brasileira, o valor agregado, tanto da remuneração dos trabalhadores quanto a questão tributária, é um atrativo que o Brasil não pode abrir mão disso. Nós temos uma limitação portuária, hoje os nossos portos não foram preparados, não tiveram essa visão do negócio, portanto é papel do Estado e também papel legislativo federal criar um ambiente para que isso possa realmente se tornar atrativo, não só para os operadores que têm que fazer essa atividade, mas também no ambiente de negócio favorável, e o Espírito Santo tem tudo para se transformar numa referência global e criar esse ambiente de negócio muito favorável. É importante ressaltar só, Ivaí, que a legislação americana ela obriga que esse descomissionamento seja feito em solo americano, em território americano. E é um bom paradigma, um excelente paradigma para nós, capixabas e brasileiros. Por quê? Isso garante emprego, garante tributo, garante geração de riqueza, renda, oportunidade para os capixabas. Então, é um modelo que já está posto. E os Estados Unidos naturalmente defendem os seus interesses e nós, capixabas e brasileiros, temos que defender os nossos. Então, esse é um bom paradigma, um bom marco legal que deve ser observado para garantir com que esses empregos fiquem aqui. Até porque os riscos das atividades ficam aqui, né? Então, não é favor nenhum. É a mesma discussão que nós estamos tendo hoje, e com muito respeito, né, ao Supremo Tribunal Federal, a questão da lei dos royalties, né? Para onde vão os royalties das atividades petrolíferas, do petróleo? Naturalmente, os royalties têm que ficar onde o petróleo é extraído, até porque o risco da atividade, quem suporta esse risco é a população que margeia aquela faixa litorânea. No caso aqui, os capixabas, os cariocas, enfim. É uma questão que me parece muito óbvia, né, com todo respeito, mas a discussão passa um pouco por aí. É a mesma razão que faz com que os royalties permaneçam nos estados e municípios que suportam essa atividade, com seus ônus e bônus, naturalmente também levam à conclusão de que, ora, se há o descomissionamento, se aquela atividade está sendo descontinuada, se a plataforma não está sendo mais utilizada para a extração de petróleo, e aí você vai ter toda a parte de tamponamento, o risco natural, né? Porque não é uma atividade simples, é uma atividade extremamente complexa. Talvez lá no início das ações, das operações, isso foi pensado, mas agora que ela já é real, é efetiva, é concreta, isso tem que ser de fato maturado e debatido com a sociedade. Nada mais justo do que também os empregos sejam gerados naquela localidade, naquele estado, naquela unidade da federação. Pasolini, só dentro dessa mesa de entendimento, não podemos simplesmente proibir por proibir. O Estado americano cria essa proibição, mas uma vez que ele oferece em plataforma continental o atendimento a esse serviço. Por isso, que somado a isso, ou seja, quando nós criamos a plataforma da simplificação, da desburocratização, da segurança jurídica, tanto contratual quanto das questões trabalhistas, quando eu der uma garantia aos investidores, que eu tenho um ambiente favorável ao negócio, que é uma atividade de risco, não é uma atividade barata, estou falando de alguns milhões de dólares para uma atividade igual a essa, então é obrigação do Estado criar um ambiente, da Federação criar um ambiente, para que eu também possa dar segurança jurídica e contratual também aos investidores. O Brasil, cada dia o Supremo Tribunal Federal faz uma interpretação, muda-se as regras, o Ministério do Meio Ambiente cada dia solta uma normativa interna, não só ambiental, mas trabalhista e contratual, de moeda, de câmbio, de relações internacionais. Então é essa segurança jurídica no contexto global que nós temos obrigações, como Estado e como Federação, também dar aos investidores até poder respeitar o negócio, diminuir os custos, desde que esses custos, o resultado financeiro disso também possa ser revertido ao Estado provedor desse tipo de serviço, né, a unidade federativa provedora desse serviço, e também pensando numa boa e justa remuneração de mão de obra, que aí passa por qualificação, e mão de obra qualificada naturalmente precisa de ser bem remunerada. E aí, você tocou dois pontos muito importantes aqui. O primeiro deles é a desburocratização, e eu fico muito à vontade porque de 2021 para cá, da Prefeitura de Vitória, nós praticamente eliminamos o papel. E não sei se nós vamos falar sobre isso hoje, mas recentemente nós tivemos a alegria, a felicidade de termos
a cidade, a capital mais conectada e inteligente do país. Isso passa pela geração de emprego, renda e oportunidade e pela estabilidade jurídica. Naturalmente, os investidores, quem está nos acompanhando, sabe muito bem disso. O capital vai procurar o local onde você tem a certeza das regras, a estabilidade e principalmente um ambiente onde esteja ético, onde ele possa debater e conversar como nós estamos fazendo aqui. E por isso Vitória, um dos motivos, claro, se tornou essa cidade mais inteligente e mais conectada do país. E é exatamente essas medidas que nós precisamos efetivar em todo o poder executivo, seja ele em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, para que os investidores tenham a tranquilidade. E eu digo que empreender no Brasil é um ato de heroísmo, porque às vezes você dorme com uma regra, acorda com outra, o Diário Oficial traz uma norma, um decreto, uma portaria que não é dialogado com ninguém e que muda toda a forma de tributação, que muda toda a regulamentação do serviço e que muda toda a forma com que você interage com o poder público. Foi essa estabilidade que garantiu o crescimento de Vitória. Então, isso é fundamental e por isso os investidores talvez se afastem. E por isso nós temos esse déficit portuário hoje, claro que deve ser considerado também nessa normatização, tanto na eventual alteração da resolução da ANP ou na formulação ou alteração de uma lei federal que traga o que regulamente essa atividade desse comissionamento. Mas também o investidor, e é legítimo e ele está no papel, é o papel dele, ele vai procurar um local onde ele tenha eticidade, equilíbrio e onde ele possa dialogar de forma reta, né, republicana com as instituições. Isso é fundamental e foi esse ambiente que nós construímos em Vitória. Estou avançando um pouco aqui no assunto, mas foi esse ambiente que garantiu o crescimento e o destaque da nossa cidade. Eu trago uma experiência para somar com isso, e foi o nosso novo marco de ferrovias. Até bem pouco tempo atrás, só a União poderia construir ferrovias no Brasil. Nós fizemos um enfrentamento burocrático, rompemos a barreira da segurança jurídica para que são investimentos robustos e hoje nós já temos 25, 26 novas ferrovias no Brasil autorizativas para que o setor privado tenha a segurança jurídica de fazer investimento, a segurança contratual de fazer investimento. Então, é similar que, quando você fala em plataforma marítima, você dialoga com ferrovias, que é onde cria agilidade no mundo. Então, o caminho percorrido para simplificar e criar um ambiente para trazer essa atividade para a nossa costa, ela segue muito o caminho da inteligência que nós construímos no novo marco de ferrovias, onde tínhamos lá um processo completamente complexo, burocrático e centralizado do governo federal. Nós conseguimos simplificar essa operação e hoje, né, você imaginar que o Brasil, mesmo com essa dificuldade global da economia, já temos que 25 ou 26 novas ferrovias no Brasil já autorizativas com investimento privado e com segurança jurídica, que na verdade o grande investidor precisa disso. Ele sem segurança jurídica, ele definitivamente não vai fazer investimento. Esse é um papel de novo que cabe ao Estado, ao ente federativo, naturalmente passa pelo Parlamento também. Doutor Pasolini, doutor Evair, que bom ouvir suas palavras. A atividade de descomissionamento ela tem sido acompanhada bem de perto pelo SEDEMEC e a dificuldade que a gente vê é com o licenciamento ambiental. Realmente é um nó ali que precisa ser destravado, não só na questão do IEMA, mas também do IBAMA. E também o descomissionamento ele veio em uma boa hora, porque pela quantidade de poços novos de petróleo que estão sendo perfurados, a quantidade de royalties de petróleo vai cair drasticamente nos próximos 10 anos. Então, a atividade de descomissionamento, ele pode ajudar o governo do Estado em uma alternativa para a receita. Exatamente. E tem outro problema que é a reforma tributária. A reforma tributária ela passa a gerar receita no Estado aonde... O serviço é executado. O consumo. Exatamente. Falei que é outra queda. Então, eu acho que o Estado ele pode fazer isso que o senhor fez na Prefeitura de Vitória, além de investir em novos portos, investir em polos de inovação, como a gente já tem vários exemplos aqui. Eu acho que esse é o caminho. Tratamos sobre isso ontem, nós tivemos um evento ontem, e eu falei exatamente sobre os efeitos da reforma tributária no Estado do Espírito Santo. Hoje nós temos pilares sólidos, estudos, a partir de 2003, fundamentalmente, que sustentaram a nossa economia e que sustentaram a prestação de serviço, a virada de chave do Espírito Santo para cá. Isso nos garantiu a avaliação A no CAGED, nos garantiu a boa avaliação no Tesouro Nacional e, de fato, se tornou um marco, um pilar da sociedade capixaba. Mas o nosso desafio hoje é outro. E exatamente foi sobre isso que nós tratamos, por coincidência, ontem à noite, quando eu e o Evair estivemos juntos, falando sobre o seguinte: olha, nós temos que pensar o Espírito Santo daqui para frente. O que foi feito até aqui foi bom, nós respeitamos, foi importante, foi fundamental para a sociedade capixaba. Mas nós estamos olhando agora para o horizonte, para o futuro. A reforma tributária, ela afeta fundamentalmente as nossas atividades. Se nós olharmos ao redor, nós não temos uma população numericamente tão grande, né? São talentos, são pessoas extraordinárias, são 4 milhões de habitantes, 78 municípios. Mas se nós olharmos a extensão territorial e o número de habitantes, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais,
o Espírito Santo fica um pouco, aspas, prejudicado. E a tributação vai se dar sobre o consumo. Então, em tese, quem vai consumir mais? Olha o tamanho de São Paulo, olha o tamanho do Rio, olha o tamanho da Bahia. E nosso consumo vai ser menor, então a nossa receita tende a cair. Por isso o descomissionamento, ele é uma alternativa não só para manter essa receita, talvez para aumentar, e até pela descontinuidade, e você vai ter a queda também dos tributos, dos royalties, em razão dessa descontinuidade das plataformas. Por isso nós temos que buscar outras alternativas e ficarmos atentos a isso, ou seja, a receita, a queda de receita, ou a potencial queda de receita, não se dará somente para o Estado. Os 78 municípios também sentirão esses efeitos, né? Então nós temos que nos preparar para isso. E é fundamental esse compromisso de qualquer, não digo só dos gestores, só das mulheres e homens públicos, mas de todos os capixabas ficarem atentos a isso. E foi isso que nós tentamos ontem, não alertar, mas dialogar com a sociedade sobre essa necessidade, né, para ficar de olho na receita, também na despesa dos entes federados, estados, do nosso especial e dos municípios, para que isso garanta um futuro de políticas públicas. Por quê? Se a receita cai, o que cai fundamentalmente é a prestação de serviço à sociedade. Em tese, piora a saúde, piora a segurança, piora a educação, e nós não podemos flertar com esse tipo de retrocesso, né? Então isso é fundamental. Foi um pouquinho do que nós fizemos quando nós chegamos à Prefeitura de Vitória. Por que nós conseguimos transformar a cidade na mais inteligente e tecnológica do país? Porque nós desburocratizamos, criamos um ambiente ético, e você tocou num assunto muito importante, Carlos, que é o licenciamento ambiental. Até a nossa chegada à prefeitura, todo o licenciamento era feito através de papel. Era atividade manual, exame manual. Nós trocamos tudo isso pela inteligência artificial e pela ação quase que 100% hoje do que há de mais moderno em tecnologia. Você elimina a corrupção, você garante rapidez e celeridade e você garante um tratamento isonômico. Eu tive um caso lá emblemático, não vou citar nomes aqui, até por uma questão de ética, mas de grandes redes, por exemplo, de atacados e supermercados, varejistas, que estavam há 11, 9 e 8 anos aguardando o licenciamento ambiental de lojas na cidade. No caso do Porto Nova Holanda, teve que aguardar mais ou menos. Quantos empregos deixaram de ser gerados? E o que eu disse para eles, olha, esse prejuízo já aconteceu, vamos olhar para frente. Entra aqui, pede o arquivamento desse processo físico seu de papel, e dê entrada no processo virtual, pelo smartphone, pelo tablet, pelo notebook. E a análise vai ser célere, objetiva e breve. Essa virada de chave precisa ser feita, né, no Brasil e no Espírito Santo. E aí a gente tem que ficar atento, né? Já meus 12 anos de Câmara Federal já me permitiu aprender algumas armadilhas que são feitas. Recentemente tramitou, está aberto na Câmara dos Deputados, um texto chamado a Nova Lei do Mar. Quando vamos ver esse texto é justamente para... Ele praticamente inviabilizava 80% das atividades econômicas no mar. Nós temos uma dificuldade de já operar em continente, mas nós nunca olhamos o mar como um mar de oportunidades. O Espírito Santo, com os seus 400 quilômetros de costa, ele precisa de olhar para o mar como ele olha para o continente. Eu digo que não é vocação. Vocação, eu sempre digo que tem que ter alma. Mas nós temos uma aptidão na frente, olhando para o mundo. O que olha para o mundo do Espírito Santo? Os nossos 400 quilômetros de costa. E que nós temos que olhar para isso como uma grande porta de entrada e saída de oportunidade para melhorar a vida e a economia das pessoas que estão no continente. Criar esse novo ambiente de negócio. Então, aí o Brasil nunca teve essa aptidão, esse olhar para o comércio internacional, para o comércio exterior, para essas novas oportunidades, essas novas indústrias. Por isso, de novo, né, é fazer esse enfrentamento para que não caia, inclusive, em discussões que vêm, às vezes, de países concorrentes nossos, que financiam, às vezes, debate que internamente, financiam, às vezes, propagandas, financiam, às vezes, artigos falsos em jornais, para criar uma comoção popular e ver nessas oportunidades um problema, que efetivamente não é, porque, naturalmente, o Brasil, se fizer a organização da sua costa, simplificar o seu processo burocrático, criar uma segurança jurídica, nós somos imbatíveis nesse debate internacional, tendo em vista, inclusive, a passividade do nosso continente, estão completamente fora aí das rotas de conflitos globais. Nós não dependemos de canais, igual outros países eles pertencem. E o outro desafio nosso, né, nessa linha ainda é o custo da nossa energia, que aí passa o gás. Né? Os nossos concorrentes viabilizam essas atividades com gás $2, $2,50 a unidade. No Brasil, isso vai a $7 a unidade. Impossível concorrer, vai de 7 a 14 dólares a unidade. Portanto, para essa atividade também precisa de ter energia barata. E energia barata passa para a gente repensar
esse ativo nosso que é o gás, para que eu possa fornecer. Não é possível eu tributar uma energia para uma atividade igual essa, não é possível querer faturar em cima do gás que é usado na atividade igual essa. Energia barata é extremamente fundamental, porque o meu concorrente, que seja a Croácia, que seja a Rússia, que sejam os americanos, eles conseguem oferecer energia para uma atividade dessa que viabiliza economicamente a atividade. Então passa por tudo que nós falamos, mas também criar um ambiente para que possamos, impossível reindustrializar o país com o custo da nossa energia. Portanto, esse é o nosso desafio e, naturalmente, o enfrentamento aí é legislativo e a nossa disposição de fazer esse enfrentamento para, se eu entregar energia barata, eu vou conseguir reindustrializar o país, naturalmente reverter emprego e renda para a nossa população e criar esse ambiente de fortalecimento da economia local. Candidato Evair, candidato Pasolini, é muito satisfatório para nós do CDMEC perceber que vocês já estão antenados com as questões que de fato incomodam o empresariado capixaba. Ainda sobre a questão do descomissionamento, existe um grande nó que refere-se à legislação tributária associada à atividade. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas as plataformas de exploração de óleo e gás, quando elas chegam no nosso litoral, elas vêm dentro de um regime tributário onde não é recolhido impostos de importação, porque essa plataforma ela tem uma conotação temporária, né? E ao término do contrato dela, ela vai ser devolvida para a origem. Então ela vem como se fosse uma amostra, né? Um equipamento de amostra. Então ela não é tributada na entrada. Porém, a Receita ela entende que quando você vai fazer o descomissionamento dessa plataforma e aporta ela em solo nacional, é cabido todo aquele tributo que não foi recolhido durante toda a vida útil da plataforma. Só que você já tem um ativo que ele é depreciado, ele já não tem valor, valor de mercado útil, ele tem obviamente o valor dos componentes dele reciclados, né? Ele já não tem mais sua função econômica. Ele não tem a sua função econômica e quando você adota esse entendimento, você praticamente inviabiliza trazer essa instalação para a costa para poder fazer o descomissionamento aqui. Porque a parcela tributária fica tão grande que encarece demais o processo. Então é preciso a gente aí dialogar, né, para que encontremos uma saída que favoreça tributariamente essa operação também. O novo sistema tributário, ele mudou o DNA da inteligência tributária do país. E agora é uma fase importante que começa a adaptabilidade desse novo sistema e também a regulamentação das excepcionalidades. Claro que você não consegue tratar de uma coisa excepcional como essa num texto complexo e amplo do novo sistema tributário. Então agora é uma atividade, acho que o setor precisa de nos alimentar de informações, mostrar uma situação. Nós temos que, nesse caso específico, porque nós temos uma concorrência internacional, isso não é um privilégio brasileiro poder oferecer esse serviço, porque se nós quisermos fazer esse serviço, isso impacta na visão de custo, o investidor vai olhar o custo, e nós temos que ter um ambiente tributário que permita, inclusive, energia barata, segurança jurídica e o custo final também ser mais atrativo em relação aos nossos concorrentes. Então, na parte agora de regulamentação do texto tributário, essa é uma excepcionalidade que precisa de um carinho e atenção especial para que eu possa criar um ambiente para que a atividade possa acontecer. Olha, fazendo uma analogia aqui de forma bem coloquial e bem direta, seria uma atividade assim. Você vai usar um veículo, seja ele adquirir ou alugar, vai ficar anos e anos com essa utilização do veículo, ele vai andar, vai rodar, vai transportar pessoas, vai transportar objetos, e na hora que você der a sua destinação final, seja lá no ferro velho ou na prensa, você vai dizer, não, peraí, agora tem um tributo aqui em cima desse veículo para você. Aí você fala, qual a lógica disso? Não? Nenhuma. Não é sustentável. Por quê? Quando ele tinha sua função econômica essencial, que ele gerava de fato emprego, tributo, renda, oportunidade, ele tinha, aspas, uma isenção tributária. Quando você vai dar a destinação final, eis que surge uma... Né? Então isso naturalmente passa por esse processo de alteração que nós estamos vivendo com a reforma tributária. E claro, isso não poderia ser tratado no texto global, no texto genérico, porque é uma ação muito específica, mas agora é buscar o caminho junto aos comitês. Tem os comitês, né, que tratam dos dois tributos principais hoje, exatamente para regulamentar essa matéria. E quando trata desse texto, né, tem um crime brasileiro administrativo de comércio que é a renúncia fiscal. Precisa também dar segurança aos legisladores, ao executivo, né, dos estados e do município, e da União,
que um texto que cria esse ambiente não é renúncia fiscal, para dizer que não está abrindo mão na verdade, é uma excepcionalidade, uma atividade que ela tem que ser olhada global. Eu preciso ter o mesmo ambiente que o meu concorrente externo oferece, porque senão eu não vou ter atividade. Então é melhor participar pouco de muito do que ter muito de nada, porque se eu não trouxer essa previsibilidade, possivelmente essa atividade vai para uma outra plataforma de outro país e não vão ficar custo zerado aqui. Agora eu queria trocar num assunto que para mim é o mais importante dessa eleição agora, que é a segurança. Toda vez que a gente fala sobre o que é mais importante para o país, a gente fala educação. Só que o problema da segurança aqui no Brasil, ele está tão sério que se a gente não desatar esse nó, não adianta, não há mais o que fazer. E o Pasolini, você foi auditor do Tribunal de Contas, você foi delegado da Polícia Civil, ou seja, você veio dessa área de segurança. Por que você saiu desse seu emprego estável lá como delegado, resolveu se candidatar e entrar nessa área política? E qual que é o seu plano para o governo do Estado e do Evaí para o Senado em relação à segurança? Primeiro, pelo mesmo sentimento que todos nós temos aqui, o sentimento de medo da sociedade. Nossas famílias, os amigos, as pessoas que convivem conosco, quem está nos assistindo, nos acompanhando. Infelizmente, as pessoas não têm hoje a tranquilidade de caminhar nas ruas, não têm a tranquilidade de ir e voltar para o trabalho, para o lazer, para o estudo, para a escola, para a faculdade. E foi exatamente isso que nos motivou. E por isso nós fizemos um plano de segurança, ainda lá em 2021, e que hoje eu digo com humildade, mas com respeito, é o modelo de gestão de segurança das grandes cidades do país. Foi gestado, concebido e pensado aqui no Espírito Santo. E ele tem 3 eixos principais. O primeiro deles é a valorização do profissional da segurança pública. Então, o que nós fizemos na Guarda Municipal de Vitória? Nós fizemos um plano de cargos e salário, nós aumentamos em 100,2%, ou seja, dobramos a remuneração dos guardas municipais, fizemos a renovação de 100% da frota. Quando nós chegamos, tinham viaturas ainda que eram empurradas diariamente. Então, todo dia o guarda tinha que ir lá empurrar, porque ela não tinha, a bateria já estava cansada, já era usada há 6, 7 anos. Todo dia o guarda tinha que empurrar. Fizemos a renovação do armamento, 100% do armamento novo, fardamento, valorizando a autoestima desses profissionais da segurança pública e também soluções de tecnologia da informação. Então, valorizamos os profissionais da segurança pública, 100% do fardamento, do armamento, das viaturas novas e buscamos o que existia e o que existe de mais moderno em tecnologia da informação no Brasil e no mundo e disponibilizamos para a Guarda. Esse foi o primeiro eixo. Segundo eixo, educação. Esses 2 eixos agora são a grande diferença do que nós construímos. Por quê? De fato, em alguns lugares do Brasil, poucos lugares, já se pensou em segurança pública valorizando o agente de segurança, colocando viatura nova, fardamento, armamento e tecnologia da informação. Mas nós trouxemos tudo isso para um único eixo e interagindo essas políticas públicas diariamente. Que o segundo destaque, a educação com a escola em tempo integral. Nós saímos de apenas 4 escolas para 50 escolas em tempo integral na capital. Isso foi fundamental porque nós tiramos a mão de obra barata do tráfico de drogas. Por que o tráfico de drogas existe? Por que o traficante atua? Ele atua fundamentalmente ou essencialmente para buscar o lucro, né? Ele faz aquilo ali para ter um lucro. Ele comercializa, vende a droga para ter um lucro. Quando você tira a mão de obra do tráfico, ele fica sem aquela mão de obra barata. Jovens de 11, 12, 9 anos de idade que estavam nas escadarias, nos becos, nas vielas. E nós colocamos esse jovem dentro da escola. Então nós fomos para dentro das áreas de maior vulnerabilidade social, levamos essa atividade escolar a sério, abrimos, inauguramos, instituímos mais 46 escolas, então saímos de apenas 4 para 50 escolas em tempo integral e tiramos essa mão de obra do tráfico. E o terceiro eixo, o terceiro elemento, atividades esportivas, recreativas, culturais e a valorização, a ressignificação completa dos equipamentos públicos. O deputado Evaí participou, nos ajudando significativamente, hoje pré-candidato a senador, principalmente com as emendas parlamentares para esses equipamentos públicos, para escolas, para praça, para atividades recreativas e culturais. Então, foi a primeira vez no país que se colocou em prática um plano de segurança que não olhava só para a segurança, que olhou para as crianças, olhou para os adultos, olhou para os idosos, valorizou os profissionais de segurança, trouxe elementos de informação e que fez com que tudo isso acontecesse ao mesmo tempo. Então, nós fazíamos o gerenciamento desse plano, e aí, por incrível que pareça, com a secretária de Educação, com a secretária de Saúde, com o secretário de Segurança Urbana, tudo ao mesmo tempo. E a cidade entendeu
que falar de segurança não é só segurança, é também segurança. E onde estão esses jovens hoje? Repito, dentro das nossas escolas de tempo integral. E foi a partir daí que nós conseguimos hoje obter números absolutamente expressivos. Redução de 53% nas mortes violentas na cidade. Isso é um marco para o Brasil. A violência, infelizmente, cresce no Brasil. 653 dias sem feminicídio. Vitória era a capital mais perigosa para as mulheres. Hoje é a capital mais segura para as mulheres. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Redução de 40% nos crimes contra o Na patrimônio. verdade, foi Sim. O que quebrou esse ciclo foi uma fatalidade, uma coisa completamente fora do ciclo. Absolutamente atípico, uma tragédia. Uma tragédia, não foi algo casual do dia a dia, né? Ficamos agora com 40% de redução nos crimes contra o patrimônio, furto e roubo. Por quê? Hoje, quem ainda continua praticando esse delito sabe que a chance de ser alcançado é muito grande. Vou dar um exemplo. Notícia de hoje. Aconteceu um furto ali na Praia de Camburi, ali próximo a Jardim da Penha. Um cidadão, durante a noite, foi lá e furtou um estabelecimento comercial, levou lá um notebook e o dinheiro que estava no caixa. Ele foi preso poucas horas depois, ou menos de 1 hora depois, quando se deslocava para a residência, com o produto, a mercadoria furtada. Por quê? Porque nós temos hoje, através do smartphone, a prefeita Cris e eu tinha, nós temos o controle de quem entra e quem sai da cidade. Então, se nós quisermos saber hoje, uma bicicleta de cor azul que passou na Fernando Ferrari nos últimos 30 dias. Entrando no aplicativo aqui, naturalmente, né, logado, pouquíssimas pessoas têm acesso. Se nós fizermos a descrição do que nós queremos, na fração de segundo a inteligência artificial vai me mostrar aqui todas as bicicletas que passaram na beira-mar e as pessoas que pedalavam a bicicleta. Mas de que adianta prender se ele vai ser solto logo em seguida? Esse é o desafio que o nosso senador vai nos ajudar a vencer. É o segundo desafio. É a impunidade. Então hoje o que nós temos? A Guarda Municipal junto com as forças de segurança prendem muito. Mas nós precisamos ainda do aprimoramento da legislação penal e processual penal. É o prende e solta. É o enxugar gelo. Que isso desmotiva o profissional da segurança pública. A polícia prende, a justiça solta. Porque resolveu em El Salvador, né? Mas isso não é uma questão mais ideológica do setor judiciário? Mas não é ideológico. Que vê o bandido como um coitado? Não, mas aí os agentes de segurança, os profissionais do sistema de justiça, vamos dizer, e aí envolvendo todos, policiais, né, incluindo todos os policiais de todas as instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, em sua grande maioria absoluta, eles têm compromisso. Têm compromisso. O fato é que, às vezes, naturalmente a atividade jurídica ela é dialética, então brechas vão surgindo na legislação e essas discussões chegam aos tribunais superiores. E às vezes a composição dos tribunais superiores talvez não reflita, até pela forma como são escolhidos, né, os membros, não reflita o sentimento da maioria da sociedade. E aí criam-se jurisprudências e brechas que vão alimentando esse sistema. E aí o papel do parlamento, do Poder Legislativo, é ir lá e fechar esse vazamento, né, estancar esse vazamento, exatamente isso. E é o que eu tenho certeza absoluta que nosso pré-candidato ou candidato Evaí de Mello vai, como tem feito na Câmara Federal, certamente sendo eleito, fará também no Senado da República. Nós vamos ter a oportunidade de termos um governador que vem da área de segurança pública, pelo histórico do Espírito Santo, talvez seja o primeiro delegado de carreira que vai chegar ao governo do Estado. Isso muda o posicionamento e a orientação, primeiro pelo exemplo. A segurança pública começa no sentido mais ideológico pelo exemplo. O governo corrupto, ele tem dificuldade em fazer um enfrentamento. O governo que opera com a ilegalidade, que é conivente com a ilegalidade, ele tem dificuldade em fazer o enfrentamento. Você pega os partidos ideologicamente de esquerda no Brasil, durante a pandemia, entraram com a DPF para proibir operações da polícia em áreas de risco. Isso naturalmente, imagine que aquilo fosse um princípio de uma infecção, deixou essa infecção ser generalizada e perdemos completamente o controle. Um exemplo, no nosso estado vizinho, Rio de Janeiro. Então, um exemplo tem que vir de cima. Depois, a sua análise está correta, né? A concepção do nosso Código Civil, Penal e até a nossa Constituição, ela tem brechas de benevolência, de opera como se todo mundo fosse vítima e esquece que a história da humanidade passa, muitas vezes, por ter punição exemplar. A punição exemplar, ela faz com realmente o cidadão, tendo a certeza que a punição será exemplar, ele repensa 2 vezes em fazer opção pelo crime. Nós estamos agora lá num texto tramitando para a redução da maioridade penal. O objetivo não é simplesmente prender os menores infratores e puni-los e tirarem da liberdade da sociedade. É impedir
com que jovens novos, entre 16 e 18 anos, façam a opção pelo crime. Mas quando ele olha um governo corrupto, quando ele olha tanta marginalidade sendo protegida, quando ele vê que o judiciário, infelizmente, ao longo da história, as suas entregas, é muito mais de benevolência com o crime do que propriamente uma punição exemplar. Ele tem um estímulo, porque do outro lado, ele não consegue enxergar a sua prosperidade pelo trabalho. O mundo do crime é a porta de entrada para que o jovem, Pasolini, sabe disso, tenha o seu primeiro dinheiro, para que possa comprar a sua primeira moto, realizar os seus sonhos financeiros e capitalistas. Você não cria um ambiente de trabalho, você não tem capacitação. O sistema educacional nosso é muito conteúdo, mas pouco resultado final, né? Tem pouca coisa de Aristóteles, tem pouca coisa na escola que tem praticidade para a pessoa. Então ele não consegue enxergar prosperidade pelo trabalho. Então ele acaba fazendo opção, às vezes, nos bairros marginais. E a facilidade que o crime opera, ele estimula com que você entre no mundo do crime mais cedo. Entrou, não tem porta de saída. A gente sabe disso porque também o nosso sistema prisional, se conhece bem, a capacidade de devolver um cidadão, vamos dizer assim, recuperado, não sei se esse é o termo técnico que se usa. Ressocializado. Ressocializado é praticamente nulo quando você tem esse tipo de coisa. Então, e aí é preciso, assim, ter... El Salvador é um exemplo prático disso, porque às vezes tem que ser radical, tem que fazer o que tem que ser feito, primeiro para criar uma imagem, que o crime não pode compensar. O governo tem que dar exemplo e restituir a parceria para com a sociedade, porque nem tudo é lei. Por isso, restituir as entidades que ajudam o Estado, família, igreja, o ambiente de proteção social, criando praças, ambiente de confraternização, para que a sociedade possa ajudar também. Eu sou criado numa comunidade do interior, lá na roça. Nós tínhamos, a gente fala assim, isso, eu sou neto de delegado. Meu avô foi delegado nos anos 70 e 80, uma época que o delegado era o xerife, né? Ele era a lei ali. Mas muito mais do que a lei escrita, o meu avô era uma lei moral, era a presença dele. Tinha uma proteção social. Nós íamos para a igreja, por exemplo, né, os pais vigiavam os filhos, os professores têm que voltar a ser empoderados. Hoje, infelizmente, se um professor, por algum momento, chamar a atenção de um aluno para as questões morais, para que ele possa ser reinserido na sociedade, corre o risco dele ser processado e ele perder o seu cargo. Então, reempoderar as nossas igrejas, criar ambiente para que as famílias possam se constituir, reempoderar os nossos professores, também a polícia. A polícia precisa também de ser autorizada em determinados momentos, fazer intervenções severas para que realmente o cidadão que faça opção pelo crime pense duas vezes. Porque ele sabe que hoje a polícia está mais para psicólogo, para sociólogo, para paz de amor, do que efetivamente alguém para fazer enfrentar a lei. E isso é preciso, sim, simplificar a lei para reduzir as brechas, ser mais objetivo, ter punição exemplar, impedir com que os nossos jovens mais cedo entrem no mundo do crime. Tem países já trazendo para 14 anos, nós estamos tentando 16, e é claro, foi feita uma lavagem cerebral nos últimos anos no país, nós temos uma massa ideológica aí que foi embutida na sua cabeça que todo mundo é pobre, coitado. Aí não dá. Agora, boa escola, boa família, a igreja empoderada, meu amigo, se o cidadão fez opção pelo crime, a punição tem que ser exemplar. E tem outro caso também, é o seguinte, a gente fala muito de soberania nacional, né? Mas o Brasil já perdeu a soberania em vários territórios. Mas enfim, eu queria agora falar sobre um outro assunto. O CDMEC ele nasceu no final da década de 80 com o objetivo de aumentar a quantidade de empresas capixabas que prestam serviço para a indústria. Esse é um dos polos principais do CDMEC. Mas o outro polo é a inovação. O CDMEC ele trabalha muito focado na inovação, isso está no nosso DNA. E a gente tem um desafio aqui, que nós nos colocamos nessa gestão do CDMEC, que é fazer do Espírito Santo uma Israel aqui no Brasil. Nós queremos fazer, Israel, por exemplo, ela tem metade do nosso território, o dobro da nossa população. Mas 70% do território de Israel, basicamente, é areia. Ou seja, é um oásis de prosperidade dentro de um deserto. Então a nossa meta no CDMEC é contribuir com o Estado do Espírito Santo para criar aqui um oásis de prosperidade dentro do Brasil. O que nós podemos fazer nesse sentido, usando a inovação para fazer do Espírito Santo um oásis de prosperidade no Brasil? Olha, eu sou suspeito em falar desse tema, porque essa é a minha origem. Eu tive a oportunidade, durante 6 anos, de presidir o INCAPé, que foi o Instituto Capixaba de Pesquisa, Ciência Técnica e Extensão Rural, que tem um papel importante, relevante, reconhecido globalmente, por ter, inclusive, feito a inovação e ter trago a tecnologia
para um setor complicado, que é o setor do agro. Né? A agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque e ela efetivamente ela dialoga com o sol, calor, umidade, temperatura e radiação. Os ganhos tecnológicos que nós tivemos no agro capixaba é um exemplo que o mundo tem copiado. Né? E com a relevância que foi principalmente a questão de material genético, né? Adaptabilidade, criar ambiente. Então isso fez com que o Espírito Santo fizesse do agro capixaba hoje um grande banco de tecnologia. Um pé de café Conilon, que hoje produz 180 a 200 sacos por hectare, Pasolini, tem mais tecnologia do que os nossos smartphones. Uma vaca que está produzindo 40, 50, nós tivemos uma vaca agora produzindo 124 quilos de leite dia. Essa vaca tem mais tecnologia embutida nela do que um smartphone, do que os nossos tablets que a gente olha para o nosso dia a dia. Qual é o desafio? Eu acho que Israel é um belo exemplo, mas nós temos Taiwan, nós temos Singapura, nós temos o Vale do Silício, nós temos algumas ilhas de tecnologias globais que é perfeitamente adaptável para o Espírito Santo. Nós temos alguns desafios. O nosso pequeno espaço, o nosso pequeno território é uma oportunidade, mas que dá para ser superado com tecnologia. Nosso desafio maior é aumentar a renda do capixaba. Nós precisamos de ter atividades econômicas de alto valor agregado, que tenham uma pouca dependência de recursos hídricos, nós temos celebração de recursos hídricos, e que uma mão de obra qualificada, porque com mão de obra qualificada eu vou conseguir remunerar muito bem o capixaba. Eu tenho uma atuação muito próxima ao setor de rochas naturais, setor de mármore, granito e quartzito e tudo mais. Olha, e aos olhos, o que o setor evoluiu nos últimos 20 anos. Não só em processamento, extração e preparação, isso mostra muito porque tudo ali é embutido a questão de tecnologia. Qual é nosso maior desafio? Criar esse ambiente de uma capacitação efetiva de mão de obra para atrair os novos negócios. O mundo está procurando territórios e não existe território condenado. Israel é um exemplo. Tem territórios sem projeto. Então, Pasolini, para te passar a bola, sim, é um plano de Estado para poder criar esse ambiente. Por exemplo, a nossa capital Vitória. Vitória é uma ilha. Se é ilha, tem limitação física. Não cabe tudo na ilha. O entendimento é que nós temos que criar um ambiente para que a ilha tenha atividades econômicas compatíveis com o seu espaço físico, muito atento à questão de mobilidade urbana, mas de alto valor agregado. Com isso eu consigo fortalecer o comércio local. Eu não posso querer ter, olhando para a reforma tributária, incentivar o consumo de baixo valor agregado. Isso vai me remunerar pouco. Eu preciso de capitalizar o capixaba, capitalizar o trabalhador, para que ele tenha renda de remunerar bem um restaurante, uma loja, um comércio local. Assim cresce a economia. O Espírito Santo tem mostrado uma capacidade de inovação. E aí é um pouco de genética. Né? Geneticamente o nosso povo é trabalhador. Né? Você pega as provas nacionais, os alunos que passam aqui no ITA, por exemplo, que vai para o IME, que vai para as escolas de alta complexidade do mundo. O nosso índice é muito maior. Alunos que vão para a Universidade de São Carlos. Tratei com a nossa universidade recentemente. Eu acho que nós temos que pegar as nossas exatas da Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria com o nosso IFES, e dar uma atenção maior a esse departamento, porque se eu tenho uma boa academia, aí entra o IFES, a UFES e as escolas técnicas. Com essa parceria com o setor privado, eu já consigo fazer uma interface para que eu possa preparar o cidadão que fizer a escolha a atender aquilo que o mercado global está fazendo e agregar valor. Né? Então a nossa atividade tem que olhar para essa economia efetivamente, parar de vender commodity, né, o nosso desafio, criar um ambiente para industrialização, que isso gera o valor, mas tem que ter energia barata e segurança jurídica, e claro, esse ambiente de capitalização de mão de obra. Eu sou autor, por exemplo, né, do projeto que incluiu Aracruz na Sudene. Aracruz vai se transformar, com certeza, já está se transformando, para a economia capixaba, o impacto que teve o complexo de Ubu, com a Samarco, o complexo Tubarão, possivelmente então vamos ter uma nova frente ali de oportunidades. Que vem montadoras, vem inovações, daqui a pouco vem outros serviços que vêm. Para isso, ou eu trago mão de obra qualificada, gente treinada de outro país remunerando bem, ou eu crio esse ambiente aqui. Portanto, se eu tenho uma massa com capacidade, crio esse ambiente e eu tenho esse espaço, eu tenho certeza que nós queremos inovação, porque o resultado disso é um alto valor agregado que fortalece o comércio local e também cria um ambiente de prosperidade para o Estado sem ter o crescimento populacional. Nós já estamos com 4 milhões de habitantes. Daqui a pouco, se nós criarmos um ambiente e perdermos o controle, para mim, dos estados brasileiros, nós temos que reduzir essa mobilidade. Trabalho virtual, à distância, rede de comunicação, inteligência artificial, para que eu tenha também uma distribuição no território, para que eu não possa
pender só para um único lado, entortando, como foi na década de 70. Aí surgiu as grandes metrópoles brasileiras, tudo veio para a Grande Vitória, foi para a Grande São Paulo, para a Grande Recife, que cria um problema, além de econômico, um problema social. Portanto, conhecimento aplicado. Eu sempre digo que eu gosto pouco de filosofia, é Aristóteles na nossa essência. O conhecimento, utilidade para a pessoa, para que a sua atividade possa me entregar um produto de valor agregado e ele cria um ambiente de competitividade global e, naturalmente, tem uma boa remuneração para que eu possa fazer o fortalecimento da economia local. Até 2021, os grandes exemplos de sucesso nacional eram Florianópolis e Santa Catarina. O que nós fizemos? Exatamente trouxemos à mesa todo o setor produtivo, todo o ecossistema de inovação para debatermos o que nós queríamos para o futuro da cidade. Hoje, se nós acessarmos agora aqui, qualquer um pode fazer em casa, CLP, né? Centro de Liderança Pública, que é o principal hoje laboratório, referência de gestão pública do Brasil. Vitória hoje tem o melhor capital humano do país. O que significa isso? A melhor remuneração para os trabalhadores do Brasil hoje é aqui no Espírito Santo, é aqui em Vitória. E como nós construímos esse ambiente? Exatamente trazendo o ecossistema de inovação e o ecossistema produtivo para dentro da gestão. Tudo isso volta ao início da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. Falar do ambiente ético, falar de oportunidade, falar do republicanismo. Quando você traz à mesa e se abre o setor público para essas experiências que vocês já fazem no setor produtivo, as pessoas acreditam, o investimento chega e isso é que transforma a vida das pessoas. Lá na Prefeitura de Vitória, quando nós chegamos em 21, nós cortamos em 50% o número de cargos comissionados da cidade. E aquilo gerou um intenso debate, um reboliço, as pessoas acharam que a Prefeitura ia parar. E eu não persegui ninguém, mas dei oportunidade. Quem quisesse seguir, poderia seguir trabalhando, efetivamente trabalhando. Reduzimos a metade a folha, economizamos aí 150 milhões de reais e o resultado foi extraordinário para a sociedade. Porque nós trouxemos a inovação e trouxemos as soluções que vocês já aplicam no dia a dia do setor produtivo, no ambiente privado. Exatamente essa é a virada de chave que precisa ser feita no Espírito Santo e no Brasil. Quando nós fazemos ou fizermos isso e implantamos isso de verdade, as pessoas se encantam pela gestão e se sentem pertencentes. E isso se espalha pelo espaço territorial e contagia positivamente. E cria uma fase em que as pessoas se sentem representadas e o ambiente se torna um ambiente virtuoso. É esse exatamente o desafio hoje da máquina pública, é o desafio hoje dos estados, eu digo estado das gestões brasileiras. Conseguir engajar, conseguir encantar e conseguir fazer com que o cidadão se sinta pertencente. Olha que resultado extraordinário. Nós hoje temos a melhor educação pública do Brasil, a melhor saúde pública do Brasil, a melhor remuneração média, ou seja, o capital humano mais valorizado do país. Exatamente porque o poder público entendeu o seu papel. Vou fazer a minha parte. O setor produtivo vai ter a liberdade para fazer a dele. O que nós vamos garantir é a seriedade, a eticidade e com uma desburocratização da ação estatal. Eu gostaria de fazer aqui um link entre o assunto anterior e o presente, né? Entre a questão da segurança e da inovação. Nos últimos meses, o CDMEC ele tem feito um mapeamento junto à academia e à indústria acerca de iniciativas de inovação, gargalos, né? A gente já conversou sobre isso em outra oportunidade. E a gente tem identificado o seguinte: hoje, ao contrário de outros estados da região sudeste, o Espírito Santo ele conta com apenas um único INCT, criado recentemente, que é o Infoto, né? Mas a gente já identificou aqui núcleos de excelência em pesquisa na área de robótica, na área de reabilitação de membros, na área de termodinâmica, geração de energia termoelétrica. Então a gente tem pelo menos outros 5 ou 6 núcleos de excelência de pesquisa com potencial de se tornar INCTs. E aí o link que eu queria fazer com a questão da segurança é o seguinte: como o candidato Evair aqui colocou, a segurança ela passa por várias questões, né? Você tem a questão do policiamento ostensivo para coibir a infração, você tem ali a questão da oportunidade, né, econômica, das pessoas conseguirem ganhar o seu pão,
né, sobreviver ali com o fruto do seu trabalho. Você tem a questão do exemplo, né, da própria administração pública, né, mas você tem também a questão da retenção da mão de obra e de oferecer oportunidades. Hoje o Espírito Santo, grande parte da nossa mão de obra formada aqui na academia, ela não encontra no Estado oportunidades de permanecer no Estado. Então a gente está formando, na verdade, mão de obra para outros estados. Vivemos uma fuga de cérebro. A gente tem uma fuga de cérebros, né? Então a gente tem que criar aqui condições para trazer essa retenção aqui para cá, polarizar mais pesquisa aqui, e dentro disso passa a questão dos recursos financeiros, né? Nós temos aqui o Fundo Soberano, que foi criado, mas nós temos aqui, dentro da área de energia, né, aquelas verbas carimbadas que são obrigatórias de serem investidas por essas empresas, só que elas não são investidas em pesquisa aqui dentro do Estado. Então algo precisa ser feito, o candidato vai no Congresso, para favorecer esse ponto. Dentro desse seu raciocínio, ou seja, nós precisamos de voltar a reindustrializar o país e, naturalmente, o Espírito Santo. Criar um ambiente para que as pessoas possam enxergar a prosperidade pelo trabalho. E aí olhar para o empreendedor. Nós temos que ter um espaço físico do Estado brasileiro que seja um estímulo para que as pessoas saiam do mercado financeiro especulativo, de renda, e possam voltar a empreender. Portanto, esse papel é importante, porque não adianta eu ter uma capacitação de mão de obra se eu não tenho alguém determinado a empreender, a construir, a edificar, né, a pegar os seus recursos de inteligência e colocar naquele território. Esse é um grande ativo, para que isso, o Espírito Santo possa sair de um estado de produto e vir um estado de conceito. E, naturalmente, empresas que têm uma taxa de retorno maior do seu produto também remunera melhor os seus trabalhadores. Esse ambiente é fundamental. Por isso que eu digo que eu fiz um debate recentemente com o reitor da nossa universidade, né, eu tenho crítica da universidade, mas reconhecer que nós temos departamentos na nossa Universidade Federal extraordinários de metalmecânica, de química, de física, as engenharias, vamos dizer assim, para que nós pudéssemos, inclusive, reorganizar em torno de uma politécnica, como tem a USP, para que possa aproximar esse diálogo do empreendedor. Porque quando eu tenho uma expectativa de um negócio, se eu procuro uma academia, e a academia me dá garantia que eu vou ter um eco, né, de oferta de conhecimento para aquilo que eu tenho como empresário, como visionário, a coisa acontece. Um Estado que gasta menos, o dinheiro vai ficar mais barato, né, a nossa Selic tem que abaixar, o dinheiro tem que ficar mais barato, para que eu saia do mercado especulativo e volte para o mercado empreendedor. Com essa conexão, e se o governo der o exemplo, fizer o dever de casa, o nosso povo é empreendedor. Eu volto a dizer, você olha mesmo para o setor nosso, quando você vai aqui no Complexo Aracruz, né, você vê a partir da Imetame o ambiente de negócio que está estruturando. Por quê? Conseguimos colocar Aracruz na Sudene, é um atrativo importante do ponto de vista de incentivo fiscal, um dinheiro mais barato, efetivamente, grande parte dos investimentos ali passa por operações de crédito com dinheiro muito mais barato, que não são as taxas de mercado operadas pelo Banco do Nordeste. O Estado cumpre seu papel, as coisas acabam acontecendo, então as coisas elas se realizam. Tira o Estado do cangote da pessoa, cria um ambiente de segurança jurídica, dinheiro barato. Com esse conhecimento, as coisas efetivamente acontecem. E o Estado, de novo, o que se faz no Estado desse, por estar nesse território, ele agrega valor como conceito. O consumidor que remunera melhor tem produtos bons do mundo todo. Você paga mais. Por que você paga mais por uma marca conhecida? Você paga pelo conceito. Portanto, um produto que é feito no Estado, que tem essa imagem, tem consumidor disposto a pagar um pouco mais por ele, onde todo mundo ganha na cadeia. Olha como a irresponsabilidade fiscal do governo central, do governo federal, tem reflexo direto nas nossas vidas. Vamos falar aqui de dois elementos que são básicos e elementares. Primeiro, a alta dos combustíveis. Diesel, gasolina, álcool. Reflexo direto da responsabilidade fiscal. E o segundo, a alta dos alimentos. Mas é muito além disso. Qual é o remédio que o Banco Central encontra para essa irresponsabilidade fiscal do governo, que gasta muito e gasta mal? Ele pega a taxa Selic e aumenta e majora. Absurdamente. E aí o cidadão, às vezes nós cidadão, não entendemos o que isso traz de prejuízo para a sociedade. Por quê? Para o investidor que tem o capital, que tem o dinheiro, é muito mais barato hoje colocar o dinheiro no investimento, colocar o dinheiro num fundo, enfim, qualquer sua modalidade, com uma renda fixa, né, uma garantida, com risco quase zero. E aí você tem que convencê-lo a empreender.
E qual é a consequência direta disso? Nós vamos chegar lá na ponta da pergunta. A fuga de cérebros. Por quê? Se o investidor não investe, naturalmente essas oportunidades não surgem. E aí a academia forma, mas esses novos profissionais não encontram um local onde eles possam ter uma remuneração adequada, condizente, proporcional ao que eles investiram de tempo, dinheiro, espaço, abdicação de lazer e família na sua carreira. Então olha como uma questão. O governo federal está lá gastando muito e gastando mal. Aumenta a taxa Selic como remédio. O investidor vai colocar o dinheiro naturalmente em uma aplicação, em um fundo. Não criou oportunidades, não temos novos postos de trabalho. O incentivo à pesquisa cai. Aqueles que são formados, os novos, né, que estão aptos para esse mercado, para inovação, não encontram um local onde possam desenvolver a sua atividade com uma remuneração digna e proporcional àquilo que eles se prepararam na vida. Olha como a economia influencia diretamente a vida das pessoas. E aí nós temos a fuga de cérebros e, consequentemente, o Estado deixa de ganhar também, claro, porque as empresas não geram novas oportunidades. E aí os talentos que nós formamos aqui no Espírito Santo acabam indo para outras unidades da federação, onde essas oportunidades já estão postas, onde as plantas industriais já estão estabelecidas, onde as academias já estão num processo um pouco mais evoluído, entre aspas, à frente do que nós temos aqui. Então, assim, tudo isso e as pessoas às vezes não entendem, né? Traduzir isso para o cidadão é muito difícil. Você vai dizer assim, olha, o governo federal gasta muito e gasta mal, e sua vida vai ser prejudicada. Aí ele fala, vai aumentar o combustível, vai aumentar o preço, o valor dos alimentos. Mas não é só isso. Isso influencia na fuga de cérebros que nós vivemos hoje no estado do Espírito Santo. Por isso essa responsabilidade fiscal é fundamental. E nós trabalhamos muito na prefeitura, na gestão da prefeitura de Vitória, exatamente para reter esses talentos aqui. Repito, por isso conseguimos ter hoje o melhor capital humano, o capital humano mais elevado entre todas as unidades da federação. Mas era uma luta e é uma luta diária que a prefeita Cris continua naturalmente, né? Para que isso seja um legado que fique para os capixabas. O desafio agora é levar isso para os 78 municípios. Pasolini e Evaí, se deixar, a gente fica aqui até amanhã, né? Vamos embora, que o assunto é bom. A Mac Show o assunto tá é tentador, aqui. né? Exatamente. Então eu gostaria que você... Eu acho que boa parte da sua mensagem é você está mostrando que você quer levar para o Estado o que você já fez na Prefeitura de Vitória. Tendo isso em vista, qual é a mensagem final que você deixa para o eleitor, mas principalmente também para o empresário, né? Para o empresário investir aqui no Estado, para o empresário evitar a fuga de cérebro. Qual é a sua mensagem final de otimismo? Em outras palavras, vamos dizer o seguinte, essa pergunta é para os dois, né? Qual vai ser o vértice, a base dos mandatos dos senhores, caso se eleitos forem? Olha, primeiro, parabenizar e agradecer ao CDMEC por essa oportunidade única de estar aqui num debate tão profundo e enriquecedor e que, ao mesmo tempo que debate algo em perspectiva, em futuro, mas que tem relação com o nosso dia a dia, né? E esse é o maior desafio, trazer isso para a realidade contemporânea das nossas vidas. Então, parabéns aqui pela condução, pela oportunidade, parabenizar Evaí sempre com uma participação extremamente relevante e importante e que mostra e demonstra a sua preparação para qualquer cargo público nesse país ou também para atuação no setor privado. O nosso desafio hoje, eu não gosto de falar de promessa, é exatamente replicar esse modelo com as suas adaptações e melhorias, claro, nada está pronto, mas levar essa mesma esperança para os 78 municípios do Espírito Santo. Mostrar aqui um poder público enxuto, um poder público que corte regalias, que corte mordomias, que de fato entregue políticas públicas à população. Ele traz reflexo positivo na vida de todos. No ecossistema produtivo, no ecossistema de negócio, nos avanços sociais, na melhoria da educação pública, na melhoria dos índices de segurança, na melhoria da saúde. Tudo isso é reflexo das escolhas que nós fazemos. Hoje, os moradores de Vitória sentem isso na prática, né? Quando a gente caminha nas ruas, quando nós fazemos os colóquios, os debates, aquela coisa de estar ao lado da população, as pessoas dizem, melhorou porque a prefeitura foi responsável, melhorou porque nós fizemos opções responsáveis. É isso que nós fizemos para o nosso estado, né? Preservar o que foi feito de 2000, especialmente de 2003 para cá, de positivo, tudo que foi feito foi importante, respeitar os dois ex-governadores, cada um da sua forma, do seu estilo, mas olhar para o futuro do horizonte que nos aguarda. E aqui eu trago bons exemplos. Quando nós chegamos à prefeitura, os exemplos de gestão, de inovação do país eram Santa Catarina, especialmente Floripa, Florianópolis e Curitiba, Paraná.
Hoje o exemplo é Vitória. A gestão pública número 1 do Brasil é Vitória. Foi capa da revista Veja 2 vezes, ganhou todos os prêmios nacionais, o melhor ecossistema de inovação, a cidade mais inovadora e conectada, a melhor saúde, a melhor educação, a melhor gestão fiscal. Mas com todo respeito, o Espírito Santo hoje não é o número 1. Se nós olharmos para Paraná, para Santa Catarina, para Goiás, falta muito ainda para o Espírito Santo chegar. E o que nós fizemos agora é exatamente isso. Nos unimos, fazemos debate de nível como esse, extraordinário momento, para que o Espírito Santo possa estar no futuro breve como o primeiro estado do país em gestão pública, porque isso melhora a vida de todo mundo. Melhora a vida das pessoas que menos têm, porque garantem paz e prosperidade para os filhos, para os netos, educação de qualidade. O setor produtivo voa. Quando a gente traz a eticidade, quando a gente traz a conversa para um nível como esse, num campo aberto, sem acordo, sem conchavos, sem nada que seja não republicano. Então, é esse o modelo que nós acreditamos. E é esse o modelo que nós temos levado de esperança para os 78 municípios. E a mensagem final mesmo, verdadeira é, se nós fizemos em Vitória, dá para fazer para o Espírito Santo. Se nós fizemos em Vitória, nós temos condição de aplicar esse mesmo modelo, adaptado, dialogado, para todos os 78 municípios, gerando paz e prosperidade para todos os territórios, gerando uma possibilidade para que todos possam se desenvolver. Isso é possível de ser feito. E eu tenho certeza que se for essa escolha de Deus dos capixabas, em pouquíssimo tempo, como Vitória fez, como Vitória se transformou, nós vamos colocar o nosso estado no primeiro lugar, que é o que nós merecemos. Nós temos riquezas naturais, minerais, comércio, indústria, temos uma costa aí de 400 quilômetros e temos um povo ordeiro, pacífico e trabalhador. Se nós arrumarmos a casa direitinho, se nós oferecermos esse ambiente adequado para os negócios, o Espírito Santo vai ser o primeiro estado do Brasil, como Vitória hoje é, a primeira capital e a melhor cidade do nosso país. Então, parabéns ao CDMEC, obrigado por essa oportunidade. É um momento único que nós temos, de fato, de fazermos essa virada de chave. E também a candidatura do Ivair é importantíssima para que esse debate chegue ao nível nacional, para nós chegarmos à Câmara Alta, para nós chegarmos ao Senado, como ele fez nesse debate na Câmara dos Deputados, tendo a oportunidade de levar esse debate para o Senado da República. Obrigado a todos, obrigado CDMEC e desculpa ao internauta se eu tomei muito tempo de vocês aqui, mas são debates relevantes para o futuro do Espírito Santo e do Brasil. Grande abraço. Finalizar, primeiro, meu muito obrigado e parabenizar o CDMEC por esse trabalho. O que eu trago de conteúdo e vou agora conversar com os capixabas de forma mais objetiva para me dar a oportunidade de chegar ao Senado Federal. Eu sou fruto da educação e da família dos meus pais. Digo isso porque eu fui alfabetizado no porão de uma fazenda, como tantos outros capixabas. Meus pais me pegam nessa formação e conseguem me entregar com o diploma da Fundação Getúlio Vargas no quadro da parede. Isso é honroso, mas é ter uma família por trás de tudo isso que me criou um ambiente para que nessa trajetória toda eu pudesse sair depois já com qualificação de gestão de projetos, um curso atualizado. Eu tive a oportunidade de ser da mesma turma do Tarcísio, que é o governador de São Paulo. Isso me ajudou muito. Quando eu chego no meu primeiro mandato, em 2015, eu tinha a oportunidade de ter sido presidente, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Venda Nova do Imigrante, uma pequena cidade do nosso interior. Se tornou referência da produção agropecuária, principalmente no agroturismo. Então aprendi isso no nosso dia a dia. E eu vim da iniciativa privada. Depois fiz um caminho para as nossas cooperativas, compreendendo que o trabalho cooperativo é a forma mais objetiva de você distribuir renda. Quem faz distribuição de renda são as cooperativas e não são os governos. Estados e regiões que têm o modelo cooperativo do seu sistema produtivo, sistema financeiro, você olha que efetivamente os índices são melhores, os extremos, e também o IDH ele é muito melhor em relação aos estados que não têm. Quando eu chego na Câmara Federal em 2015, eu tive a oportunidade de presidir, por exemplo, ao novo marco do saneamento básico. E ali um desafio, nós tínhamos um texto que tramitava há quase 30 anos na Câmara Federal, foi me entregue a responsabilidade e agora nós estamos já olhando para o horizonte de 2030 e 2032, poder universalizar o saneamento básico no Espírito Santo e no Brasil. Foi uma conquista nossa de redesenhar, quebrar o monopólio do Estado, criar um ambiente para que a operação privada pudesse acontecer. No Espírito Santo já está avançando com as PPPs, estamos chamando os nossos consórcios. Então foi muito bom ter liderado e aprendido muito
né, que essa desestatização do serviço de saneamento vai permitir essa valorização do território. Aí eu trato de saúde, trato de questão social, trato de questão econômica e ambiental. O maior poluidor desse país é a falta de saneamento básico e fez essa entrega relevante. Quando eu chego na Câmara em 2015, eu pego todos os projetos que o Estado tem. A FIDES, FEComércio, o SEBRAE, o Governo do Estado, as prefeituras, o 2030, muitos documentos que estavam construídos aqui nesse Estado, mas ninguém efetivamente cuidava disso. Eu transformei isso numa carteira de projetos, de 40 projetos prioritários, que eu fui dedicar ao nosso mandato. E observe como que as coisas começaram a acontecer no Espírito Santo. 2017 para 2018, nós inauguramos o novo aeroporto de Vitória, que estava parado há mais de 25 anos. Além dos recursos financeiros, também foi cuidado dessa burocracia. A duplicação das nossas... E aí, junto com o aeroporto de Vitória, fizemos a entrega do aeroporto de Linhares, outro aeroporto regional com a plataforma de atender todo o Espírito Santo do futuro. Nós não tínhamos 1 quilômetro de rodovia duplicado no nosso Espírito Santo. Quando ele chega em final de 2022, nós temos o contorno do Mestre Álvaro, que foi a maior obra rodoviária do Brasil feita nos últimos anos, com recurso público, uma obra que é quase um sonho. Às vezes a gente não tem a visão da dimensão que é a obra do contorno do Mestre Álvaro, que praticamente ajudou muito a estrangular o que era o nosso perímetro urbano de Vitória. Temos toda a duplicação do perímetro urbano Viana, Cariacica e Serra, o que era um sonho, o desafio que é você fazer uma duplicação nos moldes de segurança pública no perímetro urbano. Conseguimos destravar o licença ambiental do trecho sul com contorno de Conha, e hoje a duplicação já está chegando, enfrentando todas as crises, mas ela está chegando já no município de Rio Novo do Sul, que era um sonho, e agora destravamos o licenciamento do trecho norte, já estamos fazendo o contorno de Ibiraçu e Fundão, a algo que nós não imaginávamos. Nós conseguimos reduzir o IPI do setor de rochas naturais do Espírito Santo. Isso fez, Pasolini, que nós o setor saísse de um faturamento de 900 e poucos milhões de dólares de exportação para quase 1,5 bi, um salto silencioso que nós demos para que se pudesse equacionar. Atuamos fortemente para que a Samarco voltasse à sua atividade plena. Eu fico muito feliz quando olho para a Samarco, os anúncios finais agora de alguns bilhões de reais para que ela retome toda a sua capacidade. A Samarco é uma empresa extremamente importante, estratégica, porque ela é a segunda maior arrecadadora do nosso Estado. É o fruto dos seus tributos que permite com que o Estado possa realizar as empresas públicas. Estamos finalizando o mandato agora com um contrato feito, o projeto finalizado da duplicação da BR-262, já com quase 3 bilhões no caixa do BNDES, para que, enfim, possamos destravar essa cabeça de burro que estava varado por aí. A inclusão de Aracruz na Sudene, junto com Ibiraçu, junto com Itaguaçu e Tarana. Mas, basicamente, Aracruz vai criar o maior eixo de crescimento econômico industrial do Espírito Santo nos próximos 50 anos, não tenho dúvida disso, e foi uma atuação efetiva do nosso mandato. Portanto, e na casa, e as reformas que o Brasil fez e enfrentou, tive a oportunidade, naturalmente, nesses 3 mandatos, de fazer contribuições efetivas, não só na área econômica, também na área social. Nós estamos edificando, a partir do projeto que originou na nossa bancada, lá em 2017 e 2018, estamos trazendo segurança hídrica para a região metropolitana, que é essa nova barragem que está sendo edificada aqui ao Rio Jucu, subindo a barragem da 262. Essa é uma obra que hoje o governo do Estado está finalizando, mas ela começa com uma ação nossa, encontrada lá naqueles documentos que muito se falava e pouco se fazia. Vai ser uma segurança hídrica para toda a região metropolitana, será a maior barragem do nosso Espírito Santo. Também um salto extremamente importante, o novo Hospital Geral de Cariacica, que está sendo edificado, uma ação do nosso mandato lá de 2017, 2018, o projeto ficou pronto e a obra está finalizando, e olhando também aí para o novo Hospital do Câncer de Cachoeira também. Por quê? Quando eu falo em crescimento industrial, atrair empresas internacionais, eu preciso ter um ambiente também de saúde, um ambiente de educação, para que eu possa trazer segurança aos investidores. Empresa nenhuma vai para uma região que não tem hospital, que não tem mobilidade, que não tem segurança hídrica, que não tem aeroporto. Então, e outra entrega relevante do nosso mandato foi uma atuação para que fizéssemos lá em 2016 e 2017 a dragagem da Baía de Vitória. Foi extremamente importante para viabilizar a privatização. O complexo Codesa, que foi privatizado no governo Bolsonaro, com o ministro Tarcísio, que nós atuamos como líder do governo, extremamente importante, mesmo com as limitações físicas, as entregas hoje da Veport extremamente relevante para a nossa economia, que impacta fortemente a economia de todo o Espírito Santo, mas em especial Vitória e de Vila Velha. É com esse espírito, com esses caminhos percorridos durante esses 3 mandatos em Brasília, que eu acho que agora chegou um novo momento, fui chamado ao desafio,
e me sinto assim muito seguro e preparado da noção da responsabilidade para que, além de tudo isso, possamos atuar em outras frentes. O Brasil precisa restabelecer a segurança jurídica, a restabelecer o poder, a restabelecer a unidade de seus poderes, para que cada um possa cumprir o seu papel. E com essa harmonia entre os poderes, possamos criar um ambiente favorável. De novo, um governo que gaste menos, para que o nosso dinheiro fique mais barato, para que não gere inflação pelo desinvestimento em função de você competir com o mercado financeiro. Isso vai criar um ambiente da economia. Restabelecer a segurança, que não é a segurança local às vezes. Nós estamos com as nossas fronteiras escancaradas, as nossas forças armadas que cumpriram esse papel, hoje já foram retiradas das nossas fronteiras. A Polícia Federal voltar a ser uma polícia de Estado e não a polícia de governo, para dar segurança no enfrentamento, no mérito e não por questões ideológicas. Essa recomposição das nossas Forças Armadas para cumprir esse papel de fronteira. As fronteiras nossas são complicadas, fronteira com a Venezuela, com a Bolívia, com o Peru, com a América Central, com os países da América Central. É preciso restabelecer. Estão vendo o que a Espanha está passando agora. Isso está alardeando o mundo. Aquele problema não é um problema espanhol, mas os estados têm o direito de protegerem os seus territórios. Ali a questão humanitária tem que ser debatida, tem que ser discutida, criar mecanismo para isso. Mas a Europa, dado agora o seu arranjo europeu, é triste ver o que está acontecendo. É preciso sim olhar na questão humanitária, mas no seu território. Essa migração, como está sendo feita na costa da Espanha agora, o mundo tem que estar atento, porque não tem imagens, mas é o mesmo efeito que a Venezuela fez na Roraima para o Estado brasileiro. Infelizmente, os nossos irmãos venezuelanos tiveram que fugir do território do ditador Maduro para o território brasileiro e não teria problema nenhum. Nós somos uma terra de imigrantes, de receber essas pessoas. Mas isso tem que ser feito de uma forma organizada, segura, metódica. Nós perdemos muitos imigrantes italianos que vieram para o Brasil porque o Estado não entregou aquilo que se perderam. Muitos morreram no caminho. Então, nós estamos revendo isso agora com a costa da Europa e exatamente o que aconteceu com o Roraima, com a Venezuela. Portanto, o Senado é a casa alta, é onde o Espírito Santo precisa de mudar o seu tom para que, a partir de uma estabilidade política entre executivo e legislativo, com operação com o parlamento, o Brasil e os investidores possam olhar esse ambiente e trazer prosperidade de novo pelo trabalho, aonde nós temos que voltar a valorizar o trabalho e voltar a valorizar a prosperidade por resultado do seu próprio esforço a partir do conhecimento aplicado. E a reindustrialização é extremamente importante, com energia barata, com combustível barato, com simplificação da burocracia e, naturalmente, com a carga tributária que o Estado deixa de ser sócio do seu negócio. O Estado arrecada os seus tributos para cumprir o papel social, mas grande parte do esforço não pode ficar no cofre do Estado, tem que estar no bolso do cidadão. Senhor Evaí, muito obrigado. Agradeço também ao Pasolini, uma conversa de altíssimo nível. Muito obrigado por ter vindo aqui no CDMEC. E conte com a gente para fazer acontecer tudo que vocês falaram, não é isso, Sena? É isso aí. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Foi uma conversa bastante densa, né? Bastante aprofundada aí. Eu espero que o nosso telespectador possa usufruir para conhecê-los melhor. E conte com o CDMEC, né? O CDMEC ele está com atuação bastante firme nessas pautas de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, de fomento à inovação, e queremos que, caso eleitos forem, que vocês contem com a parceria do CDMEC no desenvolvimento de projetos, que a gente mantenha as portas do diálogo sempre abertas aí, para poder ajudá-los, né, e contribuir com os mandatos que eventualmente os senhores obtenham. Nós que contamos com a parceria do CDMEC, assim como foi na nossa gestão, a Prefeitura de Vitória, nos 2 mandatos, no mandato do Evaí. Tenho certeza que isso gera prosperidade e oportunidade para os capixabas, de que você, nosso internauta, é o principal beneficiado com esse diálogo. É isso aí. É isso aí, muito obrigado. E você, gostou? Esse é o Energize, edição especial MEC Show. Nós estamos trazendo aqui os candidatos a Senado e ao governo do Estado para que a gente bate um papo e você conheça um pouco melhor as propostas desses candidatos. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e divulgue o nosso trabalho aí com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.